Então vamos lá, meus irmãos, continuação aí do segundo vídeo, tá? Segunda parte desse vídeo, a última trombeta e o mistério revelado. Falamos aí no primeiro vídeo aí o que acontece, né, no soar da última trombeta. Falamos da relação da última trombeta de 1 Coríntios 15 com Apocalipse capítulo 10, ok? Vimos que é as mesmas trombetas, tá? Ou a mesma trombeta, melhor dizendo, e que não existe nenhuma distinção entre elas, ok? São as mesmas trombeta, tá? Não tem como desconectar. Então, nesse segundo vídeo, vamos dar uma pinceladinha aí rápida, para não ficar muito longo o vídeo, nem enfadonho para os irmãos. E vamos estar concluindo esse estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Última trombeta e o mistério revelado. O que acontecerá ao tocar da última trombeta? A gente já viu algumas coisas, mas eu vou listar para os irmãos, né, algumas coisas, tá, que acontece simultaneamente com o soar ou o tocar da última trombeta, tá? Já falei, mas vou repetir algumas coisas, vou acrescentar e vou listar em 5 itens. Em 5 itens para os irmãos anotarem aí. Amém? Os textos resposta a esta pergunta que eu acabei de fazer, o que acontece ou o que acontecerá no tocar da última trombeta, os textos de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que já lemos no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, peço para você assistir, para que você possa entender este aqui, tá? Essa segunda parte, que é esse segundo vídeo. Amém? Então, várias coisas ocorrem simultaneamente ao tocar, né, da última trombeta, que está descrita em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18, e Apocalipse capítulo e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, perdão. Então, quais são as coisas? Primeiro, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 11, versículo de número, se eu não me engano, 17. Tá? Diz lá que ele assume o seu poder e passa a reinar. Tá ok? Segunda coisa, a primeira ressurreição, ela acontece. A primeira ressurreição é antes dos 1000 anos aqui na Terra, antes do milênio. A segunda ressurreição é pós-milênio, é posteriormente ao milênio. É depois do milênio, que é a ressurreição dos ímpios, né? De todos aqueles que morreram sem Cristo e etc. Tá? Então a primeira ressurreição acontece, que está descrita ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Em todo o contexto propriamente dito, né? Versículo 13 ao 17. Onde Paulo fala ali da ressurreição dentre os mortos e também do arrebatamento, do rapazo, do nosso encontro com o Senhor nos ares, tá? Guarda bem essa palavra aí, ares, não é no céu, céu de Deus, tá? A palavra ares ali que aparece nos originais significa região atmosférica, onde estão as nebulosas, as nuvens, onde os aviões trafegam, ok? Terceiro, transformação dos salvos, isto é, dos mortos e dos vivos, ok? Todos seremos transformados. Isso disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Tá? Serão transformados. Quarto, o arrebatamento dos salvos em Cristo, o rapazo, nos ares, nas nuvens. Então, essas são as coisas, né, que acontecem. Ainda tem mais uma aqui, a entrega do galardão, o prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, versículo 18 e 24. Então essas são as 5 coisas que ocorrem simultaneamente com o tocar da última trombeta mencionada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 5 coisas são descritas aqui, são listadas para que você entenda que existe uma correlação entre essas trombetas e que são
a mesma trombeta. Não são trombetas diferentes. E o mistério revelado é estas coisas aqui. Quais são? A união do corpo de Cristo, que eu já falei no primeiro vídeo, tá? A união das duas casas de Israel, judeus e gentios, os de perto e os de longe. Outra coisa, né, que está dentro desse mistério revelado, a ressurreição dentre os mortos e a transformação dos corpos, tanto dos que ressuscitaram, como dos que estiverem vivos, quando o Senhor voltar. E terceiro ponto dentro do mistério revelado é a nossa união com Cristo. Entendeu? É o casamento que Paulo vai mencionar ali em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31, se eu não me engano. Quando ele diz assim, que portanto deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí quando ele fala sobre isso, dando ali instruções, né, matrimoniais, ele diz o quê? Ele diz que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. E aí entra novamente o mistério revelado, que é a união da igreja com Cristo. Então esses são os mistérios de Deus, ou o mistério de Deus, que é dividido, podemos dizer assim, em uma tríplice, né? Ok? Em uma tríplice de significados, tá? Então esses são os 5 pontos que acontecem no tocar da última trombeta. É por isso que essas trombetas, irmãos, não são distintas. Elas são semelhantes, elas são as mesmas, né? Ou a mesma, tá? Porque nós vemos que o que acontece lá em 1 Coríntios acontece lá em Apocalipse 11. Estão conectados, estão linkados. Então não tem como desvincular isso. Tem alguns irmãos que querem desconectar, desvincular, mas acabam fazendo aí uma parafusa, né? Um malabarismo todo, né? Uma heresia tremenda. E desconectam aí essas trombetas de si, né? Da sua similaridade, e acaba aí fazendo aí, né, um malabarismo, enfim, criando aí ensinos errôneos, ensinos que têm disturpado a palavra de Deus, ok? Então é a mesma trombeta. Vamos lá? A última trombeta e o mistério revelado. Continuando. Texto principal. É um texto que nós já lemos, né? Já lemos aqui no assunto, no estudo, no primeiro vídeo. Os irmãos que não assistiram o primeiro vídeo, convido os irmãos a assistirem, porque não vai ter como você entender esse vídeo sem antes assistir o primeiro. Porque esse vídeo aqui é a continuação, é a continuidade do primeiro vídeo. Então o texto aqui principal é Apocalipse 10, versículo 7, que eu vou ler novamente. Já li no primeiro vídeo, mas faço questão de ler aqui novamente para os irmãos, ok? Para nossa meditação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá, tá vendo? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse capítulo 10, versículo de número 7. Qual o segredo? O qual o apóstolo Paulo havia dito, né? Ou o que o apóstolo Paulo havia dito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52, que ele diz assim, ó: a palavra segredo aqui é a mesma descrita por mistério em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Sendo assim, podemos perceber como se encaixam os textos, pois exatamente ao soar da última trombeta ocorre o mistério da ressurreição, a qual Daniel falou, por exemplo. Tá? Por isso que eu falei no primeiro vídeo que a ressurreição, transformação, não havia sido só anunciada por Paulo. Paulo é o grande, podemos dizer assim, é o grande apóstolo que explica com mais clareza, com mais detalhe estas coisas. Mas outros profetas, outros servos do Senhor, haviam anunciado acerca da ressurreição, como Isaías, Daniel, né, e outros profetas. Ok? Por isso que o livro aqui, né, o Apocalipse simplificado, vai dizer que Daniel havia falado sobre isso. E de fato, Daniel capítulo 12 explica sobre a ressurreição. Tá? Explica sobre essa ressurreição, mas não dá
riquezas de detalhes, né? E aí nós vemos a simultaneidade aqui, né? A questão simultânea dos textos e das relações verbais que aparecem, né, em ambos os textos. Tanto em Apocalipse como em 1 Coríntios 15, aparece a palavra mistério, né, relacionada ao quê? A ressurreição, a união do corpo de Cristo, a tudo isso que eu acabei de falar para vocês anteriormente, tá? Por isso que não tem como desvincular, irmãos. A última trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, é a mesma trombeta, isto é, a última trombeta de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18, tá? Aí vamos ler aqui novamente, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim, ó, eis o segredo, o mistério. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? Observe os detalhes. Jesus Cristo passa a reinar sobre a terra, né? Isso nós vemos no texto de Apocalipse capítulo 11, versículo 17. A ira de Deus é derramada, Apocalipse 11, versículo 18. Tá? E é só a partir do soar da última trombeta, que é a sétima trombeta. Nós vemos o que? A ressurreição, chamada de o tempo dos mortos, isto é, chegou o tempo dos mortos, isto é, o tempo deles ressuscitarem. E isso só acontece também, nós vemos em Apocalipse capítulo 11, versículo 18, que só acontece mediante o soar da última trombeta, que é o sétimo anjo com a sétima trombeta, ok? O que mais? O galardão, a entrega de galardão, que está intrinsecamente ligado com a ressurreição. Não pode haver galardão sem ressurreição, ok? E vice-versa, né? A entrega dos galardões é posteriormente à ressurreição. Então, quando há a ressurreição, há logo em seguida a entrega de galardão, que é a premiação. E nós vemos que essa premiação, essa entrega de galardão, acontece somente no soar da última trombeta, que é a última trombeta do sétimo anjo, que é a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Ok? E, em quinto lugar, os 7 flagelos, a consumação, né, dos flagelos que vão ser derramados na última semana, que é a última semana de Daniel, a 70ª semana, que é a consumação dos 7 flagelos, que se dá então a ira de Deus, que é a ira orge, não é a tumos. Antes, como eu falei no primeiro vídeo, antes, né, da última trombeta, que é a 7ª trombeta, o que aconteceu não foi a ira de Deus ainda, né? Não foi a ira. A ira orge não. Foram flagelos e iras que foram derramadas, mas não a consumação, né, exata, e não a conclusão, né, da ira mesmo. A conclusão da ira só acontece mediante o soar da última trombeta, que é a 7ª trombeta do Apocalipse. É quando a ira de Deus ela é derramada, conforme o texto lá diz, né? O texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, tá vendo? Até então não tinha chegado. Chegou. O que chegou? Está vindo, ó. Apareceu, chegou, né? É igual você quando chega em casa. O que seu filho diz? Chegou, papai. Antes disso ele poderia dizer, chegou? Não, porque você ainda não havia chegado, né? Você estava a caminho ainda. Mas quando você adentra a sua casa, passa pela porta da sua casa, e o seu filho lhe vê, ele diz, chegou o papai. Assim também a ira, chegou a ira. Até então não havia chegado, ela estava a caminho, entendeu? O que nós podemos dizer é que antes da 7ª trombeta, o que acontece são só protótipos da ira que ainda vai vir. Somente no soar da última trombeta. Então podemos dizer que as outras trombetas, anteriores, elas são somente riquícios, né? São somente, podemos dizer assim, sombras do que está ainda por vir. Entende? É mais ou menos isso.
que é chamado na Bíblia de ira tumos. Mas quando acontece do anjo, o último anjo, que é o sétimo anjo, tocar a sétima trombeta, aí acontece a ira orge, que é a consumação e a conclusão da ira. É onde Deus irá destruir os que destroem a terra. Está no versículo 18 aqui, ó. Aí diz aqui, ó. Chegou o tempo, né, determinado para galardoar, para julgar, né, os seus santos, os mortos, que é a igreja, né, conforme dissemos no primeiro vídeo, e o tempo também de destruíres, tá vendo? Ó? Os que destroem a terra, tá? Então, o quinto ponto aqui dos detalhes é os 7 flagelos, é a consumação dos 7 flagelos que se dá a ira orge de Deus, que acontece mediante o soar da última trombeta. Tanto a última trombeta de 1 Coríntios 15, como a última trombeta de Apocalipse capítulo 10 e 11. Amém? Então, observaram a conectividade, a relação dessas trombetas, ou dessa trombeta? Observaram, irmãos? Não tem como desvincular. É por isso que a igreja passa pela grande tribulação. Porque a ressurreição dos mortos, a entrega dos galardões só acontece, né, no soar da última trombeta, irmãos. A ressurreição dos mortos só acontece no último dia. O último dia é o tempo determinado por Deus. Para quê? Para se julgar os mortos, para entregar os galardões, para ele reinar, para ele destruir a terra. Destruir a terra no sentido assim de destruir os que destroem a terra, né? Entende, irmãos? Por isso que não tem como dizer que a igreja é tirada 7 anos antes. Porque se for assim, vai haver 2 ressurreições, né? Tem alguns pré-tribulacionistas que dizem que vai haver 3. Mas vamos partir do ponto de vista de que a primeira aconteceu. Aconteceu 7 anos antes da grande tribulação. E essa outra vai acontecer agora aqui, nesse texto. Então houve 2 ressurreições. E não só isso, 2 entregas de galardões. Entende, irmãos? Isso é bíblico? Não é. Me desculpa. Aí tem os textos aqui, né? Que nós já lemos. No primeiro vídeo eu não vou ler, para ganharmos tempo. Vou ler o comentário aqui e logo em seguida vamos concluir, tá? Diz aqui, ó. Para que se ocorra o arrebatamento, comentário, é necessário que ocorra também a ressurreição dos santos, que será no último dia. Isso quem disse não foi o apóstolo João, não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro, foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse que a ressurreição acontece no último dia. João 6, versículo 39, versículo 40, 44 e 54. Eu tenho um vídeo no canal aqui que fala sobre essa ressurreição. Eu convido você a assistir também esse vídeo para entender quando é que acontece a ressurreição dos santos. Jesus falou que acontece no último dia. Até Marta sabia quando que acontecia a ressurreição. E nós, Igreja do Senhor, não sabemos. Achamos que é 7 anos antes da grande tribulação, que não é o último dia. Aí existem alguns engraçadinhos que vão dizer assim, não, mas é o último dia da igreja aqui na Terra. Mas será que é o último dia da humanidade? O último dia da humanidade é o último dia da última semana. Que é a última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Que é a 70ª semana de Daniel. Esse é o último dia. É o último dia da última semana. Que é de 7 anos e não de 7 dias. Entende, irmãos? Observam a conectividade dos textos e a relação dos escritos proféticos e dos evangelhos que foram ditas pelo Senhor Jesus? Observa. Não tem como desvirtuar isso, desvincular isso. Isso é palavra, irmãos. É Bíblia Sagrada. Tá? Vamos lá. Como pode alguém afirmar que o arrebatamento pode acontecer hoje, a qualquer momento? Existe um monte de pastores, irmãos em Cristo Jesus que eu amo e que caem nessa besteira de dizer que o arrebatamento pode ser hoje, irmãos. Se pode ser hoje, a Bíblia é mentirosa.
Se pode acontecer hoje, logo o que Jesus disse, o que o apóstolo Paulo disse, é tudo mentira, porque a Bíblia diz que o arrebatamento não acontecerá sem que antes venha primeiro a apostasia e segundo, se manifestar o homem do pecado, isto é, a revelação do homem do pecado, que é o anticristo. Essas duas coisas ainda não aconteceram, irmãos. Como é que pode o arrebatamento acontecer a qualquer momento? E outra, né? O arrebatamento ele só ocorre mediante a ressurreição. Então já vivemos hoje o último dia? Será que hoje é o último dia? Porque para acontecer a ressurreição tem que ser no último dia. Será que hoje é o último dia? Será? Será que hoje é a consumação? Nesse caso afirmam que seria até mesmo antes da última ou da primeira trombeta. Porque diz que a ressurreição só acontece mediante o soar da última trombeta, do tocar da sétima trombeta. Será que nós já estamos na última trombeta? O primeiro anjo nem tocou ainda. Como é que pode haver ressurreição e arrebatamento? Tá vendo, irmãos? Se tocar qualquer outra trombeta após o arrebatamento, então aquela não foi a última. Né? Além do mais, se fosse assim, seria antes mesmo do último dia. Tá vendo? Para concluir aqui. Mas as Escrituras afirmam que ao soar da última trombeta, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, os santos ressuscitados e transformados juntamente serão arrebatados. As nações vão se irar contra Deus. O Senhor então se ira contra os ímpios e vinga o sangue dos seus servos. E os reinos do mundo passam a ser governados pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece quando a última trombeta é tocada. Conclusão, irmãos, todos esses acontecimentos ocorrem simultaneamente e se ajustam tão perfeitamente que podemos concluir o porquê a palavra Apocalipse significa revelação, porque é uma revelação mesmo, de fato. Amém? Então o mistério de Deus revelado na última trombeta é a ressurreição, é a união, né, do corpo de Cristo. Eu não vou falar sobre a união, até prometi no primeiro vídeo, mas não vou falar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre uma aula da Escola Bíblica Dominical, que eu falo sobre essa união, né? Essa junção do corpo de Cristo, que de ambos os povos ele fez um, que se dá também o mistério de Deus. É só você procurar aqui, qualquer coisa eu deixo depois nos comentários fixos aqui, né, do vídeo, e você assiste esse vídeo também, que vai explicar esse outro ponto do mistério de Deus também revelado, que é a união das duas casas de Israel. Amém? Mas as outras coisas eu falei, que foi a ressurreição, né, a nossa união com Cristo. Esse é o mistério de Deus, e que acontece somente mediante o soar da sétima trombeta, que é a última trombeta, tanto de 1 Coríntios 15, como de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18. Amém, meus irmãos? Então é isso, espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, e essa foi a nossa aula de hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém? Deus abençoe.